Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Para começar, dá um like no vídeo, não esquece. Te inscreve no canal e compartilha com outros curiosos. Hoje eu vou falar sobre a inflamação crônica que costuma nos acometer, principalmente quando se começa a ter mais idade. Diferente da inflamação aguda, que é uma resposta visível e necessária para a cura de lesões, a inflamação crônica de baixo grau é um estado persistente e sistêmico. O sistema imunológico permanece ativado de forma contínua, mas em uma intensidade que não gera dor imediata ou febre. E esse fenômeno é caracterizado por um desequilíbrio, onde as citocinas pró-inflamatórias que circulam no nosso sangue degradam tecidos saudáveis de forma imperceptível ao longo de muito tempo. A ativação do estado da inflamação crônica ocorre quando o organismo falha em resolver um estímulo agressor ou quando é exposto a gatilhos constantes. O corpo entra em um ciclo de alerta que desgasta a reserva funcional dos órgãos. Microscopicamente, células de defesa, como os macrófagos, infiltram tecidos que deveriam estar em homeostase, liberando radicais livres que oxidam estruturas vitais e comprometem a integridade da membrana celular. A dieta ocidental moderna, rica em açúcares refinados e gorduras trans, é um dos principais combustíveis para o quadro dessa infecção crônica. O excesso de glicose no sangue gera um processo chamado de glicação, que danifica proteínas e ativa receptores de inflamação. Somando a isso, o sedentarismo e o estresse psicológico crônico elevam o cortisol de maneira disfuncional. E isso impede que o organismo regule as respostas imunes de forma eficiente. A gordura visceral, localizada na cavidade abdominal, atua como um órgão endócrino inflamatório. Esse tecido secreta ativamente substâncias como a interleucina 6 e o fator de necrose tumoral alfa. E essa carga inflamatória é despejada diretamente na circulação, atingindo o fígado e espalhando-se por todo o sistema cardiovascular.
elevando o risco metabólico global, sem que haja sinais externos óbvios dessa doença. No núcleo das células, a inflamação persistente causa instabilidade genômica e o encurtamento precoce dos telômeros, que são as capas protetoras dos cromossomos. Paralelamente, ocorre a disfunção mitocondrial. As centrais de energia das células tornam-se menos eficientes e mais poluentes, gerando um estresse oxidativo que acelera a morte celular programada e impede a regeneração tecidual adequada. Cento e 124 batimentos por minuto. O termo inflammation descreve a relação causal entre a inflamação crônica e o declínio biológico associado à idade. Com o passar do tempo, o sistema imunológico sofre um processo de senescência, envelhecendo e perdendo a precisão, e tornando-se assim mais reativo. Esse estado não é uma consequência inevitável do tempo, mas sim do resultado do acúmulo de danos celulares que o corpo já não consegue reparar, resultando em um envelhecimento biológico muito superior à idade cronológica do organismo. A aterosclerose é fundamentalmente uma doença inflamatória. A lesão inicial nas artérias atrai glóbulos brancos que tentam limpar o colesterol acumulado, formando células espumosas que compõem a placa de ateroma, placa de gordura. A instabilidade dessa placa pode levar a infartos ou acidentes vasculares cerebrais, e é determinada pelo nível de inflamação local. A artéria inflamada é artéria rígida e propensa a eventos críticos. O sistema nervoso central também não está isolado da inflamação sistêmica crônica. As citocinas inflamadas podem atravessar a barreira da hematoencefálica, aliviando, ativando ali as células de glia. Essa resposta neuroinflamatória é associada à perda de sinapse e dificuldade de concentração e perda de memória a curto prazo.
e são frequentemente reflexos fisiológicos de um cérebro operando sob estresse inflamatório crônico. A inflamação interfere diretamente na sinalização da insulina. Moléculas inflamatórias bloqueiam os transportadores de glicose, forçando o pâncreas a produzir mais esse hormônio para manter os níveis de açúcar estáveis. Esse quadro de residência à insulina cria um ciclo vicioso. A insulina alta favorece o armazenamento de gordura, que, por sua vez, secreta mais citocinas inflamatórias e pavimentando aí o caminho para a síndrome metabólica. A saúde dos ossos e articulações é severamente afetada por esse fogo interno. A inflamação crônica estimula os osteociastos, células que reabsorvem o tecido ósseo, aumentando a porosidade e o risco de fraturas. Nas articulações, o processo degrada a matriz de colágeno da cartilagem. O resultado é a osteoartrite e sarcopenia, a perda de massa muscular. Eu já falei sobre isso, vou deixar um vídeo aqui. E isso reduz a mobilidade e a independência funcional da gente. Cento e 132 batimentos. A nutrição desempenha um papel modulador no sistema imunológico. Alimentos de origem vegetal são ricos em polifenóis e flavonoides, compostos que possuem a capacidade de inibir enzimas pró-inflamatórias. Essas substâncias agem como antioxidantes exógenos, neutralizando espécies reativas de oxigênio e protegendo as estruturas celulares contra o dano oxidativo, reduzindo a carga inflamatória sistêmica. O equilíbrio entre os ácidos gordos, ômega 3 e ômega 6, é crucial. Enquanto o ômega 6, presente em muitos óleos vegetais processados, pode ser precursor de moléculas pró-inflamatórias, quando em excesso, o ômega 3 atua na produção de resolvinas e protectinas, que são moléculas sinalizadoras que têm a função específica de desligar a resposta inflamatória, promovendo assim a reparação dos tecidos agredidos.
Carboidratos de alto índice glicêmico provocam picos rápidos de insulina e glicose. E esse estado hiperglicêmico induz a produção de radicais livres das mitocôndrias. E a substituição por carboidratos complexos e fibras reduz a variabilidade glicêmica, estabilizando a resposta metabólica e prevenindo a ativação de vias inflamatórias ligadas ao metabolismo do açúcar. Especiarias como cúrcuma, contém curcumina, um polifenol que interfere na via NF-kappa-beta, um dos principais interruptores genéticos da inflamação. Da mesma forma, o gingerol do gengibre apresenta propriedades analgésicas e anti-inflamatórias. A inclusão regular desses compostos bioativos na dieta funciona como um suporte farmacológico natural e que auxilia na manutenção dos baixos níveis de marcadores inflamatórios. A integridade da barreira intestinal é fundamental. Uma microbiota desequilibrada ou uma disbiose permite a translocação de LPS para a corrente sanguínea. O LPS é um potente ativador de sistema imune. Portanto, o consumo de probióticos e prebióticos é uma estratégia essencial para manter a permeabilidade intestinal controlada, evitando que toxinas bacterianas alimentem a inflamação sistêmica. Cento e 136 batimentos por minuto. Durante o sono, ocorre a regulação das funções endócrinas e imunológicas. A privação de descanso interrompe os ritmos circadianos, elevando a produção de marcadores, como a proteína C reativa. O sono é um período em que o sistema linfático remove resíduos metabólicos do cérebro. Sem este processo de limpeza, o acúmulo de proteínas mal dobradas gera um ambiente
neuroinflamatório crônico. O estresse psicológico prolongado ativa o eixo hipotálamo pituitária adrenal, que é o HPA. A exposição contínua ao cortisol tira a sensibilização dos receptores de glicocorticoides das células imunitárias, das células imunológicas. Isso significa que o corpo perde a capacidade natural de frear a inflamação. Práticas que promovem o equilíbrio autonômico são fundamentais para restaurar a sensibilidade a esses hormônios e reduzir a atividade do sistema imunológico. A vitamina D atua como um potente imunomodulador. Níveis adequados desse hormônio no sangue ajudam a suprimir a proliferação de células T pró-inflamatórias e a produção de citocinas agressivas também. A manutenção de bons níveis de vitamina D é uma das intervenções mais simples e eficazes para prevenir a hiperatividade imunológica e proteger o organismo contra essas doenças autoimunes e inflamatórias. E a água, que é o solvente universal, é necessária para excreção dos resíduos metabólicos via renal e linfática. A desidratação intracelular aumenta a concentração de solutos que podem desencadear respostas de estresse osmótico. Uma hidratação adequada mantém o volume plasmático e a perfusão normal dos tecidos, garantindo que os nutrientes cheguem às células e que os subprodutos inflamatórios sejam removidos de forma eficiente. O exercício físico induz uma resposta muito boa contra a inflamação. Um estresse agudo e controlado que desencadeia adaptações benéficas de longo prazo. Após a contração muscular, o corpo libera miocinas, substâncias que combatem a inflamação sistêmica. Então, o treino regular transforma o organismo num sistema mais resiliente, que ele mesmo busca a cura para suas inflamações. - 140 batimentos por minuto.
A identificação dessa inflamação silenciosa requer exames laboratoriais específicos, uma vez que não apresenta sintomas óbvios. A proteína C reativa ultrassensível é o marcador mais utilizado para avaliar o risco cardiovascular e inflamatório sistêmico. Outros indicadores como ferritina, homocisteína e a velocidade de sedimentação fornecem um panorama detalhado do estado interno do organismo, permitindo intervenções preventivas precisas. A gestão da inflamação não deve ser vista como uma intervenção temporária, mas como uma estratégia de manutenção biológica constante. O acúmulo de pequenas escolhas diárias favoráveis ao sistema imunológico determina a trajetória da saúde das décadas finais de nossa vida. O controle desse fogo interno é o fator que diferencia o envelhecimento patológico do envelhecimento saudável e funcional. Investir na redução da carga inflamatória é a forma mais eficaz de prevenção contra doenças crônicas não transmissíveis. Ao mitigar os danos celulares, antes que eles se tornem patologias clínicas, preserva a nossa capacidade cognitiva, a força muscular e a saúde metabólica. A ciência atual demonstra que a modulação da inflamação é a chave para a extensão de uma vida com qualidade e com vigor físicos. Em suma, a inflamação de baixo grau é o alicerce biológico do envelhecimento acelerado. Compreender esses mecanismos permite adotar uma postura proativa para defesa do organismo. A combinação de nutrição adequada, repouso, controle de estresse e movimento constante forma a base para neutralizar esse inimigo silencioso. Isso garante uma estrutura biológica mais resiliente com o passar do tempo. O controle da inflamação crônica é a fronteira mais importante da medicina preventiva moderna. E compreender e agir dessa forma é o que vai permitir que a gente tenha mais qualidade de vida ao envelhecer. Essa era a curiosidade que eu queria trazer hoje, a gente discutir aqui e aprender um pouco mais, alguns. E se vocês tiverem comentários a fazer ou algumas contribuições, aqui abaixo está à disposição. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Missão cumprida,
Te vejo no próximo vídeo.